Boa noite a todos. Alô. Em nome de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2008. Peço ao senhor vereador José Averotti que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. A fonte do amor e da fé. É preciso amar, pois Deus é amor. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e de todo aquele que ama. Nasceu de Deus e conheceu. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que, por ele, vivamos. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, vereador José. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de dezembro de 2008. Ata da 38ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura, realizada no dia 1º de dezembro de 2008, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Raimundo Valdes, Adilson Neretti, Darcy Stequetter, Seno Juntos, Paulo Correia, Jair Bach, Vilmar Vavassori, Valdecir Kepp e José Averotti. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura da Bíblia. Segundo, leitura da ata da 37ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma instrução que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do requerimento do vereador Ivânio Fernandes, requerendo licença sem vencimento. Sem observação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente convidou o suplente senhor Valdecir Kepp para assumir seu lugar à mesa. Quarto, reapresentação do projeto de lei de número 23/2008, que cria o núcleo gestor de planejamento territorial do município de Rio do Campo e da outras providências. Quinto, reapresentação do projeto de lei de número 27/2008, que altera a lei número 1591 de 12 de junho de 2007. Institui a Secretaria do Bem-Estar Social, acrescentando ao artigo 11, inciso 4º, bem como acréscimos do artigo 69A, 69B e 69C. Cria cargos, fazendo os mesmos parte integrante ao anexo 1º da citada lei e da outras providências. Sexto, apresentação do projeto de lei de número 28/2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Sétimo, apresentação do projeto de lei de número 29/2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação do município de Rio do Campo e da outras providências. Oitavo, apresentação do projeto de lei de número 30/2008, que ratifica a resolução número 11/2008, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV, que altera o contrato do consórcio público e da outras providências. Nono, o senhor presidente repassou os projetos de lei de número 28, 29 e 30/2008 para análise das comissões permanentes. Décimo, apresentação das indicações. Indicação de número 49/2008, de autoria do vereador Jair Bach, em discussão única, fez uso da palavra o autor da mesma, e em votação única foi aprovado por unanimidade. 11º, leitura das correspondências recebidas. 12º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 23/2008. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Neretti, Seno Juntos, Raimundo Valdes, José Averotti e Darcy Stequetter. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. 13º, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 27/2008. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Jair Bach, Paulo Correia, Seno Juntos, Raimundo Valles e Adilson Neretti. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em primeira votação,
sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra, sendo dos vereadores Jair Bach e Raimundo Valdes. 14º, requerimento verbal de autoria do vereador Paulo Correia. Requereu que fossem colocados em segunda discussão e votação os projetos de número 23 e 27/2008, sendo o requerimento aprovado por unanimidade. 15º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de número 23/2008 em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 16º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de número 27/2008 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Jair Bach e Paulo Correia. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra, sendo dos vereadores Jair Bach e Raimundo Valdes. 17º, palavra livre. Não houve o uso da palavra livre. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 28/2008. Projeto de lei de número 28, de 28 de novembro de 2008. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais do cargo, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho do Fundeb, no âmbito do município de Rio do Campo. Capítulo 2. Da composição. Artigo 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Poder Executivo Municipal. 1 representante dos professores das escolas públicas municipais, 1 representante dos diretores das escolas públicas municipais, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais, 2 representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais, 2 representantes dos estudantes de educação básica pública, um dos quais indicado por entidade de estudantes secundaristas, 1 representante do Conselho Municipal de Educação e 1 representante do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. Os membros de que tratam os incisos 3, 5 e 6 deste artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo seletivo organizado para a escolha dos indicados, pelos respectivos pares. Parágrafo 2º. A indicação referida no capítulo deste artigo deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros. Parágrafo 3º. Os conselheiros de que trata o capítulo deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito a participação no processo seletivo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins até 3º grau desses profissionais, estudantes que não sejam emancipados e pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal ou prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de desligamento por motivos particulares
rompimento do vínculo que trata o parágrafo 3º do artigo 2º e situação de impedimento previsto no parágrafo 5º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo, descrita no artigo 3º, o estabelecimento ou o segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o titular e o suplente incorrem simultaneamente na situação de afastamento definitivo, descrito no artigo 3º, a instituição ou o segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o Conselho do Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 2 anos, permitida uma única recondução para o mandato. Capítulo 3º. Das competências do Conselho do Fundeb. Artigo 5º. Compete ao Conselho do Fundeb acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo, supervisionar a realização do censo escolar e elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos da conta do Fundo, emitir parecer sobre a prestação de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo, e aos conselhos incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso 4º deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Capítulo 4º. Das disposições finais. Artigo 6º. O Conselho do Fundeb terá um presidente e um vice-presidente que serão eleitos pelos conselheiros. Parágrafo único. Está impedido de ocupar a presidência o conselheiro designado nos termos do artigo 2º, inciso 1º desta lei. Artigo 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 8º. No prazo máximo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas bimestralmente, com a presença da maioria de seus membros e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 10º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 11º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não será remunerada, é considerada atividade de relevante interesse social, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato, exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atua, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho,
e afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho no curso do mandato, a atribuição de falta justificada nas atividades escolares. Artigo 12º. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Artigo 13º. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, e por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo, folhas de pagamento dos profissionais da educação, aos quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Documentos referentes aos convênios com as instituições a que se refere o artigo 8º desta lei, outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Realizar visitas e inspetorias em loco para verificar o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo, a adequação do serviço de transporte escolar, a utilização e benefício do sistema do ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. Artigo 14º. Durante o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º, os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 16º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, em 28 de novembro de 2008. Ofício 308. Rio do Campo, 1º de dezembro de 2008. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei de número 28/2008. Mensagem ao projeto. O presente projeto de lei se faz necessário para podermos instituir o Conselho Municipal do Fundeb, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que em seu artigo 24 diz: o acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos fundos serão exercidos juntos aos respectivos governos e que compete ao município nomear por no mínimo 9 membros neste conselho. Para que não sejamos prejudicados no acompanhamento e controle dos recursos oriundos do Fundeb, precisamos do apoio dos nobres senhores na matéria em questão. Só assim o referido projeto, após ser transformado em lei, terá seu devido respaldo junto à população rio-campense. Assim, requer aos dignos vereadores a aprovação do referido projeto na forma ora apresentada. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 29/2008. Projeto de lei de número 29, de 28 de novembro de 2008. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação do município de Rio do Campo e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Educação do município de Rio do Campo, que tem como finalidade precípua colocar na política municipal de educação, exercer atuação normativa, consultiva e deliberativa quanto à organização, funcionamento, expansão e aperfeiçoamento do sistema municipal de ensino.
Artigo 2º. O Conselho Municipal de Educação será constituído por 5 membros titulares e respectivos membros suplentes, assim representados. Um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos diretores da Rede Municipal de Ensino, um representante de pais e alunos, um representante do Ensino e de Educação Infantil e um representante do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O conselheiro representante da Secretaria Municipal de Educação será indicado pelo prefeito municipal, sendo que os demais conselheiros representantes das diversas entidades nomeadas neste artigo serão indicados pelas respectivas entidades, no prazo de 10 dias, contados da solicitação para nomeação pelo prefeito e posse pelo Conselho. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandatos de 2 anos, admitindo-se a uma única recondução por período iguais e sucessivos. Parágrafo 3º. Na hipótese de vaga, o suplente completará o tempo de mandato do titular anterior nas formas de regimento interno do Conselho. Parágrafo 4º. A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será dirigido por um presidente, um vice-presidente e um secretário eleito pela plenária. Parágrafo 1º. O presidente é a autoridade administrativa superior do Conselho, cabendo-lhe dirigir e orientar os trabalhos internos, presidir as reuniões do plenário e exercer a representação externa, cumprindo e fazendo a legislação e as resoluções expedidas pelo órgão. Parágrafo 2º. Nos casos de falta e impedimento, o presidente será substituído pelo vice-presidente. Artigo 4º. Ao Conselho Municipal de Educação compete participar da elaboração da proposta de lei do Sistema Municipal de Ensino, propor, aprovar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação, elaborar as normas complementares do Sistema Municipal de Ensino, estabelecer as normas da gestão democrática de ensino na rede municipal, propor e aprovar diretrizes para a implantação e ou reformulação para o Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira do Magistério Municipal, aprovar o Plano Anual de Expansão da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, avaliar o recenseamento e chamada anual de matrícula, o acesso, evasão e reprovação escolar, autorizar o funcionamento do ensino fundamental de primeira e oitava série, modalidade regular e supletiva na Rede Municipal de Ensino. Autorizar o funcionamento para crianças da educação infantil constituídas de creche e pré-escolas de 0 a 6 anos de idade na rede privada de ensino. Autorizar o funcionamento dos cursos de iniciação profissional destinados a jovens e adultos, independentes da escolaridade prévia. Autorizar o funcionamento de cursos com características especiais para a clientela que exige tratamento diferenciado a nível de ensino fundamental e médio na rede municipal de ensino. Regulamentar os critérios para adequação do calendário escolar, a classificação dos alunos independente da escolaridade, a progressão parcial dos alunos no regime seriado, o controle de frequência respeitado ao mínimo de 75%. Estabelecer parâmetros para alcançar a relação adequada entre o número de alunos por professor. Regulamentar a parte diversificada do currículo, adaptando às peculiaridades localizadas. Normatizar a progressão regular por série, o desdobramento do ensino fundamental em ciclos, a progressão do ensino fundamental para tempo integral, normatizar a avaliação, o reconhecimento e certificação de conhecimentos adquiridos no trabalho e em outras atividades, normatizar para educandos com necessidades especiais, currículo próprio, terminalidades específicas, professores especializados, educação especial para o trabalho, acesso aos programas sociais. Estabelecer critérios para a caracterização de instituições privadas que atuam em educação especial, para fins de apoio técnico-financeiro pelo poder público. Estabelecer diretrizes para a valorização dos profissionais de educação referentes a ingresso via concurso público, aperfeiçoamento continuado, piso salarial, progressão por título, habilitação e desempenho, carga horária com tempo para estudo, planejamento e avaliação,
condições adequadas de trabalho. Normatizar a exigência da experiência docente para exercício de qualquer outra função de magistério. Normatizar a realização dos estágios obrigatórios no Sistema Municipal de Ensino. Propor a política e respectivas metas quanto à formação de recursos humanos para a educação municipal. Estimular as atividades privadas que se proponham a colaborar com o poder público no campo da educação. Acompanhar a aplicação dos 25% do orçamento municipal destinados à educação, dos recursos do salário educação cota municipal, dos recursos a que refere a Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Propor e acompanhar a destinação de recursos para a melhoria dos espaços físicos e equipamento que visem a crescente qualidade do ensino. Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo criado pela Lei 9.424/96. Verificar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do fundo. Supervisionar o censo educacional anual. Realizar investigações e inquéritos sobre a situação do ensino no sistema municipal. Acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no sistema municipal de ensino. Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à educação e ao ensino. Aprovar os regulamentos e a orientação do ensino dentro das limitações expressas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município e nas leis decorrentes. Os regimentos e os currículos plenos dos Centros de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, regular e supletivo, respeitadas as exigências do Conselho Nacional de Educação. Fixar normas para a elaboração de regimento escolar para os estabelecimentos pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, em que fique assegurada a necessária flexibilidade didática de cada escola. Criação, localização, ampliação, desativação e reativação de estabelecimentos de ensino no âmbito do Sistema Municipal, a elaboração dos currículos plenos de educação infantil e ensino fundamental, nas modalidades regular e supletivo. Exercer em grau de recurso a competência do Conselho de Classe dos estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Municipal. Incentivar a integração das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular no âmbito do município. Deliberar em grau de recurso sobre questões de natureza educacional que lhe forem submetidas pelas escolas ou órgãos integrantes do Sistema Municipal de Ensino. Emitir parecer sobre convênios, acordos e contratos que o Poder Executivo pretende celebrar ou alterar na área de educação. Organizar os seus regimentos e aprová-los pela maioria absoluta dos conselheiros. Exercer quaisquer outras competências que lhe forem atribuídas pelo CEE/SC e por lei municipal. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Educação emitirá pareceres para as suas decisões que terão forças normativas para o ensino pré-escolar e fundamental, que se constituirão em atos normativos. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Educação, sempre de um ano letivo para outro, decidirá sobre as disciplinas da parte diversificada dos currículos e tomará as demais providências para suprir as necessidades no que concerne ao peculiar interesse da educação no município de Rio do Campo, nas escolas públicas municipais, estaduais e federais, de pré-escolar e de ensino fundamental, das escolas comunitárias, convencionais, filantrópicas e particulares. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 dias, contados de sua Constituição, elaborará o seu regimento interno, elegendo a primeira mesa diretora. Artigo 8º. O Plano Municipal de Educação será aprovado em sessão plenária, depois de amplamente discutido em sessão especialmente convocadas para tal, com a presença indispensável do Secretário Municipal de Educação, e deverá levar em conta os princípios estabelecidos na Lei Orgânica do Município de Rio do Campo. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 10º. Revogam-se as disposições em contrários. Gabinete do Prefeito de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 28 de novembro de 2008. Ofício 309. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminho a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de número 29/2008. Mensagem ao projeto, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação do município de Rio do Campo e da outras providências. Para que a administração do município, dentro das finalidades específicas, possa normalizar a função do Conselho Municipal de Educação de Rio do Campo, colocamos em pauta desta Igreja Casa Legislativa o projeto de Lei 29. Senhores vereadores, a função do Conselho Municipal de Educação tem como intuito colaborar na política municipal de educação, que formula normas, emitir pareceres e deliberar no que tange a organização e o funcionamento, desenvolvimento e aprimoramento do sistema municipal de ensino. Esperando poder contar com o apoio de vossas excelências e demais ilustres vereadores desta casa, acreditamos que o projeto de lei em tela será analisado, votado e aprovado de acordo com o rito estabelecido na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta casa. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 30/2008. Projeto de lei de número 30, de 28 de novembro de 2008. Ratifica a resolução de número 11/2008, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV, que altera o contrato de consórcio público e dá outras providências. Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificada a resolução número 11/2008, constante do anexo desta lei, em todos os seus termos, para alteração do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV. Artigo 2º. O contrato de consórcio público, em sua nova redação, na forma do anexo desta lei, fica ratificado em todos os seus termos, para que produza os efeitos jurídicos entre as partes contratantes, revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Fica constituído como associação pública intermunicipal com personalidade jurídica de direito público o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV, na forma de seu contrato de consórcio público da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e seu regulamento, decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 28 de novembro de 2008. Ofício 310. Assunto. Mensagem ao projeto de lei de número 30. Senhor Presidente, senhores vereadores, atendendo em especial o disposto no artigo 12 da Lei Federal número 11.107 de 2005, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a deliberação desta colenta Câmara de Vereadores o projeto de lei para a ratificação de resolução número 11/2008 em anexo, que dispõe sobre a primeira alteração no contrato de consórcio público que institui o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV. Prevê referida resolução, aprovada pela Assembleia Geral do CISAMAV, a mudança da personalidade jurídica do CISAMAV, instituído inicialmente como Associação Civil Intermunicipal, pessoa jurídica de direito privado, para Associação Pública Intermunicipal com personalidade jurídica de direito público. E, por consequência lógica, outras alterações de natureza formal e material indispensáveis para fins de adequação à alteração promovida no aludido contrato. Essa alteração visa romper a barreira legal imposta pelo artigo 39 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei Federal número 11.107, visto que proíbe a União de celebrar convênios com consórcios públicos
constituído sob a forma de associação civil, possibilitando, após sua ratificação por lei, que o CISAMAV venha a firmar tais instrumentos com a União e passe a receber recursos financeiros desse ente federativo para a concretização de seus objetivos na área da saúde, dentre muitas outras vantagens legais, que trará como, por exemplo, a incidência da imunidade tributária recíproca, prazos processuais privilegiados, isenção de custos processuais, aplicação da regra dos precatórios, vantagens licitatórias e etc. É importante assinalar e principalmente observar que o contrato de consórcio público, cuja alteração ora reclama ratificação proposta pelo presente projeto de lei, corresponde ao protocolo de intenções subscrito pelo chefe do Poder Executivo, que após ratificação pela Lei Municipal nº 1608, por consistir contrato preliminar, converteu-se no mencionado contrato, por força do inciso 3º do artigo 2º do Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, instrumento regulamentador da Lei Federal nº 11.107. Assim, como vistas a continuidade e ampliação dos serviços oferecidos pelo CISAMAV na área de saúde, imperativa se faz a ratificação da resolução e do contrato de consórcio público, constantes em anexo ao projeto de lei, bem como a aprovação das demais providências previstas nesse projeto. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Gabinete do Prefeito, em 1º de dezembro de 2008. Peço à secretária que faça a apresentação do projeto de lei de número 31/2008. Projeto de lei de número 31, em 5 de dezembro de 2008. Autoriza a suplementação e anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, estado de Santa Catarina, usando suas atribuições legais, faça saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar na despesa número 6, modalidade de aplicação 3.1.90.00, Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, vinculado ao Código da Fonte de Recursos número 131 e à especificação da fonte de recursos número 010100, recursos do Tesouro Ordinários, na atividade 2006. Administração Geral e Manutenção do Setor Administrativo e Financeiro da LOA, Lei Orçamentária Anual número 1614, de 20 de novembro de 2007, no valor de R$ 11.087,47, utilizando-se do valor a ser anulado nas dotações orçamentárias relacionadas no artigo 4º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar na despesa número 10, modalidade de aplicação 33.90.0000, Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, vinculado ao Código da Fonte de Recursos número 131 e à especificação da fonte de recursos número 010100, recursos do Tesouro Ordinários, na atividade 2006, Administração Geral e a Manutenção de Setor Administrativo e Financeiro da LOA, Lei Orçamentária Anual número 1614, de 20 de novembro de 2007, no valor de R$ 5.000, utilizando-se do valor a ser anulado nas dotações orçamentárias relacionadas no artigo 4º. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar na despesa número 5, modalidade de aplicação 33.90.0000. Câmara Municipal de Vereadores, vinculado ao Código da Fonte de Recursos número 131 e à especificação da fonte de recursos número 010100, recursos do Tesouro Ordinários, na atividade 2003, manutenção do serviço do Poder Legislativo da LOA, Lei Orçamentária Anual número 1614, de 20 de novembro de 2007, no valor de R$ 3.000, utilizando-se do valor a ser anulado nas dotações relacionadas no artigo 4º.
Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a anular as despesas abaixo relacionadas vinculadas ao Código da Fonte de Recursos número 131, recursos do Tesouro Ordinário, a fim de suplementar as despesas relacionadas no artigo 1º, 2º e 3º, valor total de R$ 16.087,47. Despesa 2, modalidade 33900000, atividade 2001, manutenção do patrimônio do Poder Legislativo, valor R$ 4.000. Despesa 3, modalidade 33900000, atividade 2002, serviços de assessoria e consultoria, valor R$ 4.000. Despesa 4, atividade 2003, manutenção dos serviços do Poder Legislativo, valor R$ 5.807,41. Despesa 6, atividade 2003, manutenção dos serviços do Poder Legislativo, valor de R$ 4.280,06. Despesa 8, atividade 2004, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, valor R$ 1.000. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 5 de dezembro de 2001. Ofício 319. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos essa conspícua Casa Legislativa projeto de lei de número 31/2008. Mensagem ao projeto. O governo do município de Rio do Campo, perante da inópia de recursos orçamentários, necessita de ajuste das ações do governo que se fazem cogente. Venha a essa Casa Legislativa para que consinta o projeto, para que posterior seja transformado em lei, com o escopo de autorizar o Executivo Municipal a suplementar e anular parcialmente dotações do orçamento em curso. O projeto objetiva prenotar dotações de modalidades e despesas com deficiências de dotações, anulando parcialmente umas e suplementando outras, para empenhamento de despesas em andamento. Senhores vereadores, a indicação em pauta é de regime de urgência urgentíssimo, para que possamos dar prosseguimento aos trabalhos administrativos. Na certeza da concepção dos excelentíssimos senhores vereadores, clamo pela aprovação do projeto na forma a ora apresentada. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Rio do Sul, 21 de novembro de 2008. Edital de convocação. Gisele Saad, presidente da União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores atuais e os eleitos para a legislatura 2009-2012 das câmaras associadas ao CAV, o presidente da AMAV e os servidores das câmaras municipais, para a Assembleia Geral de Eleição a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2008, tendo como local o hall de entrada e auditório do bloco G da unidade, situada na rua Dr. Guilherme Guembala, número 13, bairro Jardim América, no município de Rio do Sul, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte. Ordem do dia. Prestação de contas e relatório de atividades, eleição da diretoria para o período subsequente, transição de cargos da diretoria, palavra livre, encerramento e almoço. Gisele Saad, presidente. Ofício número 1787, Blumenau, 26 de novembro de 2008. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Assunto: contrato celebrado entre o município de Rio do Campo e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2 da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade apoio a projetos de desenvolvimento do setor agropecuário. O valor repassado por conta é de R$ 117 mil, tendo o município de Rio do Campo se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 23 mil. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 3 meses. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta unidade. Atenciosamente, Ronaldo Godoy, analista júnior, representação do desenvolvimento urbano de Blumenau. Ofício 1789, Blumenau, 26 de novembro de 2008. Assunto: contrato celebrado entre o município de Rio do Campo e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade o apoio de projetos de desenvolvimento do setor agropecuário. O valor repassado por conta é de R$ 350 mil, tendo o município de Rio do Campo se comprometido a corresponder a título de contrapartida com a quantia de R$ 79.500. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 3 meses. Atenciosamente, Ronaldo Godoy, representação do desenvolvimento urbano de Blumenau. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 28/2008 em primeira discussão. Vereador Seno. Eu gostaria de dizer que esse projeto, número 28, que já foi citado na sessão anterior, é um projeto de muita importância. Então, digo assim porque trata-se de questões de educação, né, onde é a minha área pela qual eu atuo, né, é o meu forte. Dizer para vocês que, então, essa é a lei de criação do Conselho do Fundeb. Até então nós tínhamos aí, a gente até não estava entendendo aí na sessão passada, porque veio para a Câmara aqui um projeto criando os 2 conselhos. Na verdade, então, o entendimento é de que o conselho já existia, mas existiam os 2 conselhos unificados, o Fundeb e do Conselho da Educação. Bom, na verdade é uma exigência legal a nível de FNDE, então não tem nada assim que nós possamos dizer não aprovamos. A única coisa que a gente pode estabelecer critérios e normas dentro dos itens, dos artigos aqui que nos foram mandados. Então é um conselho, esse conselho do Fundeb é um conselho muito importante, porque nós tínhamos antes o recurso a nível federal, que era o chamado antigo Fundef. O Fundef, então ele fez parte de toda a parte financeira, cobriu toda a parte financeira até no ano 2007. E até então foi tudo através do Fundef, e a partir daí é que foi necessário, obrigatoriamente, a implantação do Fundeb. Então o Fundeb ele contempla de 2 partes, o 40% e os 60%. O 40% é todo o recurso da educação que é destinado à manutenção. Então aí paga-se merendeiras, paga-se material didático, material de limpeza, enfim, tudo aquilo que é necessário, basicamente, no geral, para manter as unidades de educação infantil, bem como também do ensino fundamental do município, da rede municipal. E o Fundeb 60% era estritamente ao uso do cumprimento da folha de pagamento dos professores.
Então, esse recurso não pode ser destinado nenhum real para qualquer outra despesa. Então, basicamente, é só folha de pagamento. No antigo Fundef, até o que nós fazíamos, quando sobrava recurso, era feita uma ratificação entre os professores que estavam atuando na rede, porque esse dinheiro não poderia ser destinado a nenhuma outra situação. Então, era feito isso. E agora o Fundeb, o novo Fundeb, nessa nova legislação, então, inclusive na rede municipal, a gente está tendo assim hoje uma dificuldade muito grande. Depois eu quero fazer uso da palavra na tribuna, até para citar alguma coisa nesse sentido, em função da queda de alunos no município de Ouro do Campo, a queda de alunos, então, nas escolas municipais. O município tem uma grande dificuldade de cumprir, então, com a folha de pagamento, porque está se mexendo aí com o plano de carreira, mas é uma coisa muito sensível. Então, ao começar o ano 2009, é necessário que se faça uma retomada, um estudo a respeito dessa adequação, porque não é possível, então, aprovar um plano de carreira muito bonito e maravilhoso, jogar o salário do funcionário lá para cima e daqui a pouco não ter arrecadação, porque é tudo em cima do censo escolar. Nós temos arrecadação a nível de educação, por aluno. Então é evidente que a diminuição da quantidade de alunos, consequentemente, nós teremos a diminuição do recurso. Então isso muitas vezes é difícil do pessoal entender que é necessário ter recurso para que se cumpra então a folha de pagamento. Então esse Fundeb 60% hoje não está tendo basicamente sobra nenhuma em função justamente dessa diminuição do número de alunos. Então esse conselho do Fundeb, ele vem exatamente trabalhar em cima dessas questões mais financeiras, digamos assim. Né? Então fiscalizar, acompanhar se esse recurso do Fundeb realmente está sendo aplicado da forma como deve ser, então da forma legal. Então é muito importante que a gente faça a aprovação, até porque o recurso ele está vinculado exatamente na apresentação desse conselho, na legalidade do conselho. A gente sabe então que o FNDE, o governo federal, ele não emite nenhum recurso sem que haja realmente a apresentação legal desse conselho do Fundeb. Então é importante que a gente faça essa apresentação e que sejam escolhidas realmente pessoas que tenham competência para tal. Também não adianta montar um conselho de alguém que não tenha discernimento, que não tenha a informação de como realmente acontece esse desenvolvimento financeiro. Então é necessário que seja alguém que tenha competência para isso, porque senão só vai bater palma. Aí diz o outro, só vai aprovar aleatoriamente. Então eu penso o seguinte, se aprova as coisas quando a gente tem entendimento daquilo que está se fazendo. E com relação a já dizer aqui o outro projeto, acho que o presidente vai apresentar daqui a pouco, né, presidente? Mas, enfim, é importante. Quem sabe eu deixo até para fazer um comentário do outro projeto mais adiante. Mas o Fundeb é necessário que a gente faça então a aprovação e seja cobrado do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Educação, que, por sua vez, então faça um encaminhamento de ofício às entidades que por bem terão que participar com uma pessoa ou duas pessoas, conforme a determinação legal, e que sejam pessoas realmente de competência e que realmente vão participar das reuniões. Porque como secretário de Educação, eu devo dizer o seguinte, essas reuniões muitas vezes são frustradas. Então quando a gente convoca, como secretário de Educação, a gente convocava o conselho para uma reunião, muitas vezes a gente contava com a metade em todas as pessoas. Então não é possível que se monte um conselho e que não haja a participação. Então, que haja então a formalidade legal, mas que haja também o cumprimento prático do conselho, para que as coisas realmente funcionem, porque é muito importante para o secretário de Educação que realmente o conselho esteja acompanhando e agindo, porque é claro que só assim então, as coisas são feitas da melhor forma possível, e hoje com as determinações então da cobrança que se tem do Tribunal de Contas, então é necessário que não se deixe rastro, não se deixe furo nenhum. Acho que é muito mais importante isso, então, para quem está agindo na secretaria como secretário, até mesmo por finalmente o prefeito, né? Obrigado.
Continua a discussão, projeto de lei de número 28. Coloca o projeto de lei de número 28/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 29/2008 em primeira discussão. Vereador Sena. Senhor presidente, me permite então dar continuidade a essa discussão. Agora falar sobre a aprovação então desse outro projeto que tem a ver com a criação do Conselho Municipal de Educação, também já existente, mas como eu disse antes, era um conselho único, então Conselho do Fundef e Conselho Municipal de Educação. Aí quando foi aprovado o Fundeb, então foi autorizado que se deixasse unificado, e agora, pela informação do secretário, então veio a determinação que deve ser separado. Esse conselho aqui, ele também é de muita importância, porque eu diria assim, é uma pequena Câmara de Vereador dentro da educação. Então, assim como tem a Câmara de Vereador que rege, define as normas do município, lá dentro da educação, então tem o conselho, que é uma mini Câmara, que está lá com a finalidade de fazer todo o acompanhamento da educação. Esse conselho aqui, acima, além de tudo, além da parte financeira, ele também tem a competência de trabalhar no sentido pedagógico, no funcionamento em si da educação. Então, também dizer aqui que é um conselho que deve ser composto por pessoas que tenham entendimento. Porque, só dando um exemplo, ano passado, quando a gente estava à frente à Secretaria Municipal de Educação, veio uma reivindicação de a gente criar um jardim de infância lá na comunidade de Taiazinho. Um centro de educação infantil. Então, na época a gente colocava até para quem, porventura, solicitou ao prefeito a criação desse centro de educação infantil, de que existe todo um procedimento legal. Então, nesse procedimento legal está incluído o quê? O credenciamento do centro. Então, quem faz o credenciamento desse centro é o Conselho Municipal de Educação. Então, veja só qual é a importância que o Conselho Municipal de Educação tem. Então, autorizar o funcionamento de um centro de educação infantil, de uma escola, de um curso, né? Então, fiscalizar o espaço físico, se é necessário uma reforma, fiscalizar o andamento pedagógico, se realmente está acontecendo da melhor forma possível, interferir no currículo escolar do município, aqui dizia antes, na parte diversificada, por exemplo, assim, daqui a pouco se pretende incluir o espanhol, digamos assim, né? Incluir o espanhol no plano de educação do município. Então, quem vai fazer essa análise é o Conselho Municipal de Educação. E ali vai indo. Então, plano de carreira, o Plano Municipal de Educação, que há poucos dias foi feita a conferência da educação, né? E, então, lá naquele momento, deve estar participando do Conselho. Para começar, o Conselho tem que ser reunido e colocado ao conhecimento de todo o procedimento de como deve acontecer o Plano Municipal de Educação. E fazer o acompanhamento, porque é um documento muito sério. É ali que estão as normas que vão reger as diretrizes da educação do município. Então, autorizar concurso público, que eu gostaria de falar um pouquinho depois também. Então, concurso público no magistério, na rede municipal de educação também, deve se passar lá pelo Conselho Municipal de Educação, é claro que posteriormente pela Câmara, lógico. Esses documentos mais importantes, que nem o Plano Municipal de Educação, a aprovação de concurso público, nós sabemos que, finalmente, quem vai dar o veredito final são os vereadores. Mas, necessariamente, que então se passa lá pelo Conselho Municipal de Educação, como eu dizia antes, é uma mini-câmara dentro da educação. Então, dentre essas situações que a gente tem colocado, muitas outras que o Conselho tem competência realmente de estar deliberando. Então, por isso que eu acho que nós, como vereadores, nós temos que realmente cobrar que seja montado, formalizado um conselho de pessoas comprometidas, digamos assim, né? Que realmente vão participar do conselho, até porque nós sabemos que a função não é remunerada, né?
E se tratando de função não remunerada, muitas vezes o pessoal não tem aquele comprometimento. Então é necessário que a pessoa, quando assumiu a incumbência de realmente participar tanto do Conselho do Fundeb como do Conselho Municipal de Educação, que realmente vá e assuma esse compromisso, porque é um compromisso de muita importância. Não adianta depois dizer, não, a educação do município não está indo bem, porque tal. O Conselho está aí para fiscalizar. Ele está ali para acompanhar. Então não é só o secretário por si que vai dar os direcionamentos. É claro que ele é a autoridade maior dentro da educação do município, mas, porém, o Conselho deve estar acompanhando todo esse trabalho. Obrigado. Continua em discussão o projeto de número 29. Coloco o projeto de lei de número 29/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 30/2008 em primeira discussão. Vereador Sena. Esse projeto número 30 é o projeto então que trata do consórcio de saúde, né? Eu só gostaria de fazer um pedido ao presidente, né? Para que visse a possibilidade, quem sabe, de alguém da saúde, pode ser principalmente a secretária municipal de saúde, que venha conosco trazer algumas informações a respeito desse consórcio. Porque eu senti assim que nas comissões, acho que existe bastante dúvida com relação a isso. Até mesmo, eu falo por mim, porque não é a minha área, então quando não sendo a área da gente, a gente tem uma certa dificuldade muitas vezes de ver e de acompanhar até, porque a gente não está lá no dia a dia próximo, vendo o que está acontecendo com relação a esse consórcio. E nós tivemos alguns dias lá um encontro da UCAV em Dona Ema, e lá foi tratado essencialmente sobre esse consórcio. Então, nos foi trazido algumas informações. Eu quero aproveitar a oportunidade até para parabenizar aqui o prefeito municipal por ter assinado o termo assumindo e participando desse consórcio, porque a gente viu sim que é de muita importância, só que o que falta para nós é ver o que está acontecendo, quais são as coberturas que estão ocorrendo. Até o vereador Adilson pedia lá nas comissões, né? Também algum esclarecimento nesse sentido. Então eu vejo que é necessário que se solicite então a presença da secretária municipal de saúde para que venha aqui na Câmara e nos passe algumas informações, ver que tipo de cobertura está acontecendo e quais são as pretensões então para o ano vindouro, né? Porque é importante a gente sabe muito bem que nós estamos aí no dia a dia junto com a população e a gente é cobrado. Então, a população quer saber como funciona, realmente quais são os tipos de coberturas que tem e assim por diante. Então a gente deixa essa solicitação aí, um pedido ao presidente para que veja essa possibilidade, né, de a gente tirar essa dúvida. A gente sabe que os trabalhos do Legislativo estão quase no final, mas ainda temos aí 2 sessões pela frente. Eu acho que ainda é importante que a gente veja isso. Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei de número 30. Vereador Adilson. Né? Que o vereador Seno salientou, presidente, da importância da questão desse projeto número 30. Até porque, né, vereador Seno, né, porque está terminando os trabalhos dessa casa, que a gente não tem que fiscalizar. Acho que a função nossa é do começo ao fim. E nada mais justo do que fazer isso. Na realidade, não é questão polêmica, não é duvidar dos trabalhos nenhum da secretária, né? Acho que por muito bem está sendo feito, bem condicionado. O que a gente interfere são dúvidas que às vezes a gente tem diretamente com as pessoas, né, os cidadãos rio-campenses, que a gente não consegue explicar. Então, o que me intriga são assim a questão, o tipo de exame que está sendo coberto, né, que está sendo doado aí para que as pessoas sejam atendidas. É porque uns dizem que estão sendo doados não sendo feitos, né, e outros não. Então, nada mais justo, até porque esse projeto passou pela Câmara, foi aprovado aqui por nós. Acredito que também a gente tem que estar por dentro, né, para dar uma maior comodidade, talvez, aos nossos rio-campenses que aqui usam dessa Câmara de Vereadores. Então, presidente, junto com o vereador Seno também, deixei minhas palavras, né, que fortaleça, talvez, com certeza, se ela conseguir, eu sei que é final de ano agora, mas é também um trabalho da secretária
E se ela puder fazer uma visita na última sessão ainda, ver o que nos pode colocar para a gente estar informado. E como vai ficar também, já fortalecendo e falando, a questão férias agora, né, como é que fica a situação da saúde também, desde plantão e coisas assim que elas nos colocam, os vereadores, porque quando acontece alguma coisa, geralmente sempre são os vereadores que são cobrados. Então a gente tem que estar andando junto, porque é assim que a gente consegue as coisas. Seria isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão, projeto de número 30. Vereador Paulo Correia. Sobre esse projeto, eu até tinha... Antes eu liguei para a Isolete. Ela disse que ela não pôde ser presente hoje porque ela tinha assinatura na Regional Rio do Sul. Aí ela comentou que na próxima sessão ela até vem para falar na tribuna. E daí eu até gostaria, né, senhor presidente, deixar esse projeto para botar em segunda votação a sessão segunda-feira que vem, né, que temos mais duas, né, que daí ela já explica, com certeza vai ser aprovado, mais ou menos fica mais esclarecido, né. Ela estaria aqui hoje, mas ela teve que ir para o Rio do Sul. Então, se desse, daí nós deixamos para trás, para a próxima sessão, que daí esclarece para todos os senhores vereadores. Continua a discussão, projeto número 30. Coloco o projeto de lei de número 30/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 31/2008 em primeira discussão. Vereador Sena. Senhor presidente, esse é o projeto, então, que nós comentamos lá nas comissões, né? De repasse do recurso do Legislativo para o Executivo, é isso, né? Então, sem dúvida, né? Acho que da minha parte está ok, né? Eu acho que é importante, se não tem recurso financeiro, que o orçamento realmente seja aproveitado nos trabalhos do município, que não seja orçamento, então, perdido na casa. Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei de número 31. Vereador Adilson Deira. Com certeza, esse projeto também de lei 31, a questão da suplementação e anulação de dotações orçamentárias, essa Câmara sempre foi parceira, né, com o Executivo, a gente nunca teve problema nenhum. Com certeza, nós poderíamos ter feito isso, obrigando talvez o Executivo em fazer alguns serviços, talvez até mesmo umas indicações aqui dos vereadores, mas não chegou a esse ponto, porque sempre existiu uma parceria. Como diz o vereador Seno, esse dinheiro vai retornar aos cofres públicos do município, onde o prefeito com certeza bem sabe, né, o que fazer com esse dinheiro. Pois nós sabemos que agora, final de ano, vem questão de 13º, 10º salário dos funcionários, tudo faz parte para que dê o melhor encaminhamento para o nosso município. Então também sou favorável a esse projeto, com certeza, bem feito, vai ser usado esse dinheiro no nosso município. Continua a discussão, projeto de lei de número 31. Coloco o projeto de lei de número 31/2008 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, quero requerer que seja colocado os projetos de lei de número 28, 29 e 31 de 2008 em segunda discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão única. Coloco o requerimento em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância, senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 28/2008 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 28/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado.
Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 29/2008 em segunda e última discussão. Vereador Seno. Senhor presidente, acredito que como já na sessão anterior nós havíamos solicitado a presença do secretário municipal de educação aqui para tirar as dúvidas, né? E essa discussão ela foi feita hoje a nível de comissões. Eu acho que então ficou realmente claro, né? E aquilo que consta do projeto, pelo entendimento que a gente tem de educação, eu acho que é isso mesmo, né? Como eu dizia antes, aprovar. Nós precisamos porque é uma determinação federal, ninguém quer perder o recurso do município, né? E eu acredito que os artigos aí também que estão no projeto, tudo que foi incluído ali é mais ou menos dentro do padrão que é necessário para dar o andamento a essa montagem do Conselho. Obrigado. Continue a discussão, projeto de lei de número 29. Coloco o projeto de lei de número 29/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 31/2008 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei de número 31/2008 em segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Escrito na secretaria para fazer o uso da palavra, o senhor Rodrigo Praz. Peço para o secretário também, então, fazer uma convocação para a secretária da Saúde para segunda-feira que vem. Convocação e todos os vereadores assinam. Quero aqui cumprimentar primeiramente o presidente desta casa, que é o Darcy Sequeta, cumprimentar os demais vereadores e a todas as pessoas que assistem a essa sessão. O assunto que eu escrevi para comentar aqui hoje foi sobre a Cressol. Há 1 ano e 4 meses atrás a gente veio também a essa Câmara de Vereadores para comentar como seriam os trabalhos da Cressol, o que a Cressol estaria fazendo no município, e hoje está chegando ao final dessa legislatura, então a gente vem mais fazer uma prestação de contas, bem que a Prefeitura está ajudando também, com certeza com a aprovação dos senhores vereadores, na questão do pagamento do aluguel da cooperativa ali para a cooperativa. Então a gente vem aqui mostrar o que está acontecendo, um pouco do sistema Cressol também, como está funcionando. Então hoje, Cressol Vitor Meirelles, Parque do Campo, né? É isso que está ali na frente, nós somos um posto de atendimento da Cressol Vitor Meirelles. A gente resolveu fazer um posto de atendimento devido à facilidade para se instalar os trabalhos. Como fosse montar uma cooperativa direto, nós com certeza iria demorar muito mais, 2, 3 anos de trabalho até ser aprovado perante ao Banco Central para termos ser aprovado a cooperativa. Então, Cressol ela é um sistema de cooperativa de crédito rural com interação solidária que surgiu para oferecer, além do crédito e desenvolvimento, inclusão social aos agricultores familiares, tendo os princípios democracia, articulação com os movimentos populares, gestão pelos próprios agricultores, transparência, solidariedade e cooperação, descentralização e honestidade. Então, esse é um pouco dos princípios da cooperativa, onde que a cooperativa está na mão do pequeno agricultor, está na mão onde ela é administrada pelos próprios agricultores. A Cressol Central, hoje a Cressol Vitor Meirelles, ela é ligada a um sistema chamado Cressol Central.
Essa Cressol Central ela é instalada em Chapecó, onde tem as bases regionais que prestam serviço, que a nossa base é Cressol Base Vale, em Dona Ema, estado em Dona Ema. Então, a Cressol Central ela possui hoje 56 cooperativas filiadas, 52 postos de atendimento. Tem as cooperativas filiadas, aí tem os postos de atendimento, no nosso caso é um posto de atendimento, 5 bases regionais, sendo 3 em Santa Catarina e 2 no Rio Grande do Sul. Então, esse é um pouco da estrutura da Cressol Central. Existe outro sistema da Cressol, que é a Cressol Baser, que atende a região do Paraná e litoral de Santa Catarina. É outro sistema da Cressol. Então, nós estamos ligados ao sistema Cressol Central. Então, hoje a Cressol Vitor Meirelles, ela é composta por um conselho de administração, onde tem 7 membros, na qual eu faço parte da direção da Cressol Vitor Meirelles. Conselho fiscal, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Funcionários, até um mês atrás, 3 em Vitor Meirelles, hoje 2 funcionários em Vitor Meirelles, devido à saída de um funcionário, e mais 2 funcionários aqui em Rio do Campo, sempre contratados por meio de teste de seleção aplicado pela base regional, onde que nós nem fazia parte da escolha dos funcionários. Hoje, o nosso posto de atendimento aqui conta com 224 sócios, sendo 38 de Santa Terezinha, 186 sócios de Rio do Campo. Em agosto de 2007, quando a gente abriu as portas, estava na faixa de 70 associados. Então, teve um bom crescimento aí perante a cooperativa. Produtos e serviços realizados pela cooperativa. Conta corrente, a partir do momento que o agricultor ou a pessoa que entra de sócio, ela tem uma conta corrente, sem manutenção de taxa, não tem taxas de manutenção. Depósito à vista, que é o recurso trabalhado na conta corrente mesmo dos associados. Depósito a prazo, que é a poupança, que geralmente é com juros superiores à poupança, a gente consegue pagar o associado. Temos talão de cheque também, trabalhamos com empréstimos pessoais, recursos próprios, o CAC, que é o contrato de abertura de crédito, que é o famoso papagaio usado entre as pessoas do nosso município. Eletrodomésticos, podemos fazer financiamentos para eletrodomésticos, automóveis, microcréditos para investir na agricultura também. Temos seguros, consórcios, recebimento de benefício do INSS, esse é um outro trabalho que a gente está começando aí faz uns 3, 4 meses. Então, se algum aposentado ou pensionista do INSS quiser receber junto à cooperativa, também pode receber, sendo associado. Pagamento de títulos, água, telefone, luz, todo quanto é títulos, a gente pode receber no caixa ali. O pessoal pode chegar no caixa, é importante para nós, quanto mais movimento, melhor. Então, para todos, isso é livre, né? Não há necessidade de ser sócio, pode se pagar os títulos na Cressol, mesmo que sejam em dias, né? Tem a questão do Pronaf Custeio, Pronaf Investimento, que é repasses do governo federal, sendo que no primeiro ano de trabalho, a gente conseguiu repassar através do posto, na faixa de R$300 mil de custeio e 450, 500 mil reais de investimento. Esse foi do primeiro ano de trabalho. O segundo ano de trabalho, que já envolve o custeio desse ano, já não contempla nesses R$300 mil. Hoje nós já estamos com mais de R$400 mil nesse segundo ano de custeio que a gente conseguiu emprestar aos nossos associados. Então, essa é a questão de recursos repassados pelo governo federal do Pronaf. Empréstimos pessoais, dentro daquelas linhas que eu falei anteriormente, nós aproximadamente já passamos de R$1 milhão emprestados, que foi emprestado com recursos próprios da cooperativa, isso 3, 4 meses eu retorno para a cooperativa, então já retornou, mas já passou de R$1 milhão. Tem um outro programa que a Cressol pode repassar, que é a questão da habitação rural. Hoje nós estávamos em Vitor Meirelles, assinando um contrato lá de 25 casas para ser reformadas, onde foi colocado que Vitor Meirelles já colocou no meio rural deles, das 103 casas, entre reforma e casas novas, onde R$6 mil a fundo perdido, o agricultor dá uma contrapartida de mais R$3 mil e a cooperativa financia mais R$4 mil a juros acessíveis. Então, o agricultor tem direito a R$13 mil que vem em material
e mão de obra para a construção da sua casa. Sendo dessas 100, no último lote, não nesse de agora, porque esse lote de agora foi aprovado hoje, assinado hoje, já era um lote antes de nós ser posto de atendimento, porque isso é uma coisa demorada. Então, nós tivemos parte em 3 casas desse último lote que veio para a Cristal Vitor Meirelles. Foi dividida pela questão de números de associados, veio 10 casas, 7 ficou para lá, 3 veio para nós, veio para cá, sendo que foi aplicada uma no Rio da Prata, para o seu Salésio da Silva, e no Saltinho, o senhor Odair Estanha, e no Rio Valdo, o Jordanir Oliano. Esses associados que foram contemplados. Então, são R$18 mil a fundos perdidos que veio para o Rio do Campo, porque o sistema está em Rio do Campo. Agora eu pergunto, por que Vitor Meirelles já conseguiu R$600 mil a fundos perdidos? E nós, Rio do Campo, sempre fica atrasado. Não tem uma entidade organizada, não tem uma cooperativa, por isso nós precisamos das entidades. Hoje estamos lutando para ter um sindicato, com certeza a prefeitura é parceira, como está sendo parceira com nós na cooperativa, para nós conseguir acessar esses recursos do governo federal, que geralmente é aplicado através de uma entidade que representa as classes, no nosso caso aqui os agricultores, né, a gente consegue representar, já foi repassado 3 casos para os agricultores. A gente lançou um desafio hoje lá em Vitor Meirelles de também chegar ao número 100 aqui em Rio do Campo também, com certeza, o mais breve possível. Então, né, a Cristal, ela tem hoje o trabalho aí, nossa, precisamos fortalecer a cooperativa. A cooperativa, sendo fortalecida, com certeza vai ter mais recursos para emprestar, vai conseguir buscar mais recursos fora. Para que isso aconteça, a gente precisa ter movimento na cooperativa, mais associados, então agricultores interessados, entrar de sócios, aí, podem chegar na cooperativa, ali tem toda a documentação exigida para entrar de sócio. É aberta a comércios, a CNPJs que fazem ligação com a agricultura, é aberta. Não podemos abrir hoje para pessoas que não têm ligação com a agricultura ainda, mas eu acredito que como o nosso município ele é essencialmente agrícola, praticamente todas as pessoas que vivem no meio urbano, eles têm uma ligação com o pessoal do meio rural. Então é um trabalho que eu acredito que seria viável até fazer livre adesão para o nosso município, por ser um município essencialmente agrícola. A cooperativa indo bem, com certeza o comércio vai bem, para isso que a gente pede a participação dos nobres vereadores para ajudar a divulgar a cooperativa, onde podendo ter um bom crescimento, com certeza a cooperativa vai crescer. E a cooperativa visa o desenvolvimento local. Se eu coloco um dinheiro na aplicação, na poupança, ele vai ser emprestado para um agricultor de Rio do Campo, no máximo de Santa Terezinha ou Vitor Meirelles hoje, né? Mas agora, se a gente for trabalhar com outras agências, deposita o dinheiro na aplicação, na poupança, às vezes vão emprestar para outros estados, outros municípios, onde que não vai ser trabalhado dentro do nosso próprio município. Então, isso é o desenvolvimento local do sistema pessoal. Então, ela não visa trabalhar com muitos postos de atendimento. A orientação nossa é que se trabalhe no máximo em 2, 3 anos com postos de atendimento. Já temos que fazer o trabalho para virar cooperativa própria, assim, Cristal Rio do Campo, administrada por as 7 conselheiros de Rio do Campo mesmo. Então, é um trabalho, a partir do momento que nós estamos viáveis, com certeza vamos tentar fazer esse trabalho. Então, a gente agradece o espaço aí que teve aqui para apresentar sobre o sistema Cristal, agradecer o apoio que teve da Prefeitura, está pagando aluguel para nós, e aos nobres vereadores que com certeza aprovaram isso para nos ajudar. Deixo à disposição aí, não sei se alguém tem alguma questão, se podemos, pode deixar. Se algum vereador quiser fazer algumas perguntas, fica à vontade. Está aberto esse espaço para perguntas de vereador. Então, a gente só tem a agradecer e muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo, pelas colocações. Deixo a palavra ali para os senhores vereadores. Vereador Sena. Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Darcy Sequeter, o vice-presidente, o secretário, companheiros vereadores. Cumprimento também aqui os 3 vereadores eleitos para a próxima gestão conosco e a minha esposa também presente. Eu gostaria de aproveitar já o embalo
e dizer, então, para o vereador eleito Rodrigo, né? Eu acho que para o Campo foi uma iniciativa muito importante, então, a criação dessa CRESOL, porque é isso que nós precisamos. Nós sabemos hoje que nós temos 2 bancos, o Banco Brasil e o BESC, mas praticamente hoje estão unificados. E nós temos um posto do Bradesco no Correio, funciona também lá no Correio, né? Mas iniciando, né? E eu acho que a CRESOL é de muita importância para estar dando suporte, então, principalmente para os agricultores. Acho que já é por esse motivo que o prefeito está também dando suporte, e eu acho que é importante. É isso que nós precisamos para a nossa comunidade, pessoas que vão em frente e buscam realmente algumas iniciativas para que nós tenhamos o melhor desenvolvimento para o nosso município. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui na tribuna agora para falar um pouquinho sobre o concurso público municipal na área da educação. Eu vi alguns rumores alguns dias atrás aí que o pessoal está pretendendo fazer um concurso agora no apagar das luzes, né, dezembro, janeiro, mas porém aqui na Câmara ainda não chegou a lei para que nós pudéssemos aprovar esse concurso. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui um clamor e dizer que a nível de educação, nesse ano a gente já tem feito um levantamento. Eu dizia antes, o nosso grande problema é que as nossas escolas do interior, elas estão com um número muito baixo de alunos. Então, por exemplo, a pré-escola precisa no mínimo 25 alunos. Se for olhar a pré-escola da Santa Maria, da Prata Central, a pré-escola não chega a atingir 20 alunos, não chega no mínimo que é 25. Se for olhar as turmas de 1ª a 4ª série, lá no Rio Azul, lá na Prata Central, tem turmas lá com 10, com 15 alunos, 20 no máximo, onde precisa 30 alunos de 1ª a 4ª série para concretizar uma vaga. Então nós precisamos ficar bastante atentos, que isso pode ser uma dificuldade muito grande. Por isso que eu dizia antes, é necessário começar o ano 2009, fazer um estudo, um levantamento dessas escolas, para ver o que pode ser feito, para depois a gente ver a possibilidade, então, de abrir realmente um concurso público. Porque não é possível nós concursarmos um funcionário, por exemplo, nas turmas da Escola do Rio Azul, onde tinha turma com 5 alunos. Então, não é possível isso. Então, o que significa isso? Onerar o cofre público. Então, por isso eu me preocupo muito, enquanto participante, membro, atuante na educação, de realmente ver, porque a gente já tinha esse anseio de fazer um estudo junto com o prefeito, junto com o Conselho Nacional de Educação, com a Câmara de Vereadores, ver o que a gente pode fazer, então, para fazer com que esse recurso público ele seja melhor aproveitado. Porque a gente sabe muito bem, enquanto vereador, que o nosso interior ele perdeu bastante população. Então, evadiu bastante a população basicamente do interior. Alguns vieram para o centro, outros evadiram no município. Então, essa é uma dificuldade. Se a gente for olhar a população dentro do campo, já chegou quase a 9 mil habitantes. E hoje nós estamos aí, pelo último censo, com 6.043 habitantes. Então, em função dessa diminuição exorbitante da população, as escolas do interior também diminuíram o número de alunos. Então, me preocupa muito, senhor presidente, se vier algum projeto nesse sentido, nós temos que avaliar e ver com carinho, né, para que um concurso não seja feito assim a toque de caixa, sem que haja uma prévia preparação. Porque existe uma lei municipal que ela diz o seguinte: se houver vagas disponíveis acima de 15%, é obrigado a fazer o concurso público. Mas ano passado, esse ano, aliás, foi feito um estudo e a gente verificou que tinha 13,5% das vagas para serem preenchidas pelo concurso. Então, claro, levando em conta, eu falei, a Escola do Rio Azul é uma escola que não podemos incluir de jeito nenhum, a gente não sabe do futuro, né? Então não é possível concursar um professor na escola com 5 alunos, com 6, 8 alunos, coisa assim, né? Então, e assim vai. Então, por isso a preocupação é muito grande nesse sentido. Pode até ser feito um concurso, então, com a quantia inferior a 15% de vagas disponíveis, mas que seja feito realmente uma prévia análise. Mas, como eu disse, a lei exige só que é obrigatório o concurso acima de 15%
de vagas disponíveis, né? Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem com relação ao concurso. Eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre o meio ambiente. A gente tem tido algumas orientações a respeito do meio ambiente, porque parece-me que com essa catástrofe que aconteceu nos municípios litorâneos de Santa Catarina, que até por sinal o pessoal que está vendo por um ângulo diferente lá de fora acha que Santa Catarina inteira está debaixo da água, né? Mas não é bem assim. Então, por um lado, isso até é positivo, porque a gente viu assim que veio doação de todos os lados, inclusive de fora do Brasil, né? E também criou um certo impacto. Eu acho que a partir desse momento o meio ambiente vai ser visto com olhos diferentes. A gente está vendo aí, sexta-feira eu vi não sei se os colegas vereadores tiveram a oportunidade de ver, então um depoimento do ministro, se não me engano era do meio ambiente. O governo federal, ele criou um plano em prol do meio ambiente. Bem interessante. Então, aonde ele se propõe a reduzir 70% a diminuição do dióxido de carbono. 70%. Então, isso acho que uma conquista muito, muito boa. E lá também dizia que vai ser triplicada a fiscalização com relação ao meio ambiente. Então, justamente, essas precauções nesse plano, olhando a questão da catástrofe de Santa Catarina. Então, a gente sabe que não é o pequeno agricultor que é o problema, né? O problema estão nos grandes latifundiários, principalmente, né? Que a gente já teve questões aqui tão próximas da gente, pessoas que desmatam aí lotes e mais lotes de terra, não respeitando nascente e assim por diante. Então, isso nos agrada quando realmente a gente conta com iniciativas que venham proteger, para que amanhã depois não sejamos nós, o município do Campo, que estamos atravessando então a desgraça dessa. Então é importante, que nem dizia um determinado palestrante, ele dizia o seguinte: nós temos que ser parceiros da natureza, temos que produzir o alimento, sim, a população não pode passar fome. Agora, é importante que a gente saiba interagir com a natureza, que a gente saiba então produzir aquilo que é necessário para o sustento da população, mas levando em conta, sendo amigo da natureza e não inimigo, e não atacando a natureza de frente. Então isso é muito importante. Então esse plano realmente foi de importância. Eu gostaria de também, senhor presidente, agora fazer algumas considerações aqui. Durante o ano foram feitas algumas indicações e eu gostaria que o senhor presidente desse uma olhadinha junto então aos órgãos competentes, ver realmente o porquê que ainda não saiu. Foi feito então eu fiz uma indicação para levar água ali do seu Nilson Lixeiro ali, que até o vereador Adilson fez a indicação para que acontecesse a ida da água da Casan até na propriedade do seu Nilson, e lá para frente foi uma indicação minha, para levar até lá na Serrinha, naquele povoado. E parece-me que os canos estão aí na garagem da prefeitura, mas falta vir com a Casan, não sei qual é o procedimento ali, para que realmente seja executada essa obra. Então acho que o mais importante foi feito, agora seria mais mão de obra que outra coisa. E também a indicação que eu fiz com relação à colocação de quebra-molas aqui na SC 423 pela travessia do centro da cidade. Então, os senhores vereadores devem estar lembrados, né? Então até parece-me que os fiscais estiveram aí fazendo um levantamento. Senhor presidente, se possível, dá uma olhadinha em que pé está isso, porque eu me preocupo, daqui a pouco vem o final do ano e de repente fica por esquecido e o nosso trabalho aqui a nível de Câmara ficou, então, disperso. Então, se puder, dar uma olhada com relação a isso. Outra indicação que foi feita também foi a pavimentação daquele trecho do posto de saúde até no cemitério municipal no modo esportivo, que, na verdade, foi prometido, então, por 2 deputados, recurso, até o final do ano, queriam garantir recursos. No momento que a gente foi a Brasília, estão aí os vereadores, acho que o Adilson estava junto, o Jair, o vereador Jair, né? O Raimundo, o próprio presidente. Enfim, nós estávamos então em Brasília e nos foi prometido recurso para isso. Então, se possível, também dar uma olhada se eles não esqueceram então dessa promessa que fizeram. Porque na época eles disseram o seguinte: até na eleição nós não garantimos,
mas até o final do ano é possível, então, viabilizar recursos para a pavimentação desse trecho até no cemitério municipal. Outra questão que eu gostaria também aqui de aproveitar a tribuna para reforçar aqui, acho que foi o vereador Jair, que outro dia fez uma indicação, não lembro se foi verbal ou se foi escrita, para limpar as margens da SC 423, ali do Campo Ataió. Já está calamitosa a situação, a gente andando por aí afora, a gente vê o pessoal limpando as margens das BRs, né? Com a roçadeira costal, aparando bem lá o capim à margem do asfalto, né? E aqui nós vimos aí que está difícil, né? Além do asfalto estar complicado para tráfego, as margens todas cheias de capoeira que não dá visibilidade. Então, eu acho que é importante dar mais uma reforçada nessa questão, porque eu imagino que é o mínimo que se pode fazer. Acho que o mínimo que uma Secretaria Regional ela pode fazer é a conservação da margem da BR. Eu acho que isso nós, Rio Campense e Santa Tereziense, nós merecemos então essa atenção, esse carinho. Eu acho que é importante isso, né? E por finalmente, para não se alongar muito, eu também gostaria de pedir ao presidente para que desse uma olhada aí naquele projeto que nós aprovamos anteriormente com relação ao plano diretor, para que esse núcleo gestor realmente ele seja formado, para que não fique só na lei, né? E que realmente seja formado esse núcleo gestor, para que ele comece a trabalhar logo no ano 2009, então já no começo do ano, fazer reuniões e começar a reunir a sociedade, as entidades interessadas, né? Para que se monte então as determinações adequadas para começar então o planejamento, principalmente da nossa cidade. Isso é importante. E também o povo está me cobrando muito aí da iluminação da praça. Não sei se vai ser feito em breve e tal, mas o pessoal está cobrando, né? Se possível, dar uma olhada aí com o executivo, com o prefeito, se isso vai ser feito em breve, né? O pessoal está cobrando que outros municípios já tem feito, né? Então, para que se comece o mais rápido possível para Natal. A iluminação o embelezamento de Natal. Obrigado. Obrigado, vereador Seno. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Raimundo Valdes. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor Daci, senhor vice Edilson, demais companheiros vereadores, as pessoas que nos assistem aqui nessa noite, os vereadores eleitos, Salésia, a Fátima, o Rodrigo, a esposa do Seno, Eliane, meu companheiro Correia, aí, meu adversário de partido, que deixou meio chateado esse final de semana aí, que ele jogou pro meu Vasco aí para a segunda divisão, mas isso é time, né, Correia? Mas tudo bem. Então, agradecer, né, senhor presidente, também pela viagem que fizemos a Florianópolis, no último congresso dos vereadores desse ano, né, que o presidente liberou e acompanhou nós, e que esses congressos que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa a mais. Uma palestra ou outra é quase a mesma coisa que a gente veio já no decorrer desses 4 anos, escutando dos palestrantes, mas alguma coisa a gente sempre aprende. E uma coisa que eu gostei muito e que eu sempre defendo é da nossa pátria ainda, que de um projeto que foi para a Câmara dos Deputados e foi aprovado e o governador assinou, que seja cantado nas escolas municipais, estadual, pelo menos uma vez por semana, o hino nacional e o hino à bandeira. E isso eu sempre cobro, como sempre foi cobrado dos desfiles de 7 de setembro, e talvez está sendo um pouco esquecido. Talvez os diretores teriam que cobrar um pouco mais dos alunos, dos professores, né? Que ainda temos que respeitar bastante a nossa pátria. Então, que seja agora com esse projeto de lei que foi aprovado no estado de Santa Catarina, que vai ser cantado no mínimo uma vez por semana, então, o hino nacional e o hino da nossa bandeira. Então, acho que é muito importante. Então, foi uma coisa que saiu, que foi comentado, e que o governador assinou lá perante quase 700 vereadores de todos os estados e de outros estados também. Então, foi muito bom. Então, coisas que a gente acaba aprendendo e coisas que eu
desenvolvendo no nosso município essas coisas. Sobre os projetos ali, nós estávamos às vezes com algum projeto um pouco meio em dúvida, mas veio o secretário da Educação e apresentou, e clareou um pouco a gente, e o vereador Seno também, com a sua experiência que tem na educação. Então a gente acabou se entrosando mais nesse projeto e ficou por dentro do projeto e acabou aprovando. Esses conselhos no município é muito bom, mas também tem que ser cobrado também, e procurar pessoas competentes para pôr nesses conselhos, né, para que seja desenvolvido esses conselhos no nosso município. Porque não adianta daqui a pouco nós ter o conselho criado e não ser executado. Então, acho que esses conselhos aí, para o nosso município, é de muita importância. E gostaria também, senhor presidente, o vereador Seno já falou das nossas indicações aí, e eu acho que numa sessão, esses dias atrás, o vereador Adilson já tinha pedido uma relação dos nomes das pessoas que ganharam as casas do nosso município. Então, nós já temos praticamente, faltando 2 sessões para o nosso encerramento. Se fosse possível, que fosse passado, porque nós, vereadores, é que nem diz o outro, o nosso nariz é o que chega primeiro. O pessoal chega primeiro, nós, e vem perguntando, nós sabemos quem ganhou essas casas, quem não ganhou. Um ou outro, eu até sei quem ganhou, mas todos quem ganharam. Então, se nós pudéssemos, na outra sessão, ou até na última sessão, ter uma relação desse pessoal que ganharam essas casas, e a gente dá um parecer mais favorável para o pessoal, né, que vem, que geralmente procura nós, né, que a gente está mais à frente da administração, como vereador, sempre está junto ali, né, então, se fosse possível pegar esse nome dessas pessoas que ganharam essas casas, para a gente repassar para os outros também. Então, seria essa aí as minhas colocações, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Quero agradecer a presença, então, dos vereadores eleitos, o senhor Salésio Quilcoma, a dona Fátima, o Rodrigo, que já se apresentou, e as pessoas que também nos vêm assistir de vez em quando às nossas sessões. E desejar, já desde hoje, a gente não conversar nesse período, que a todos os 3 e mais 2 aí reeleitos, que estejam com 2009, 10, 11, 12, de muita importância dentro dessa casa. Pode ter certeza que os vereadores, perante a população, não têm muito valor, mas pode ter certeza que o município vive dos vereadores. O vereador é base de tudo, pode ter certeza. Então, nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrado a 39ª sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2008.